Olá pessoal, se vocês chegaram até esse ponto aqui, já estão procurando essa hashtag Recall já, eu queria fazer uma apresentação, mostrar toda essa ilustração aqui, juntando um tanto de questão de bem vermelho de alerta, sempre relacionado a alguma coisa. Vamos falar mais da questão do recall na área automotiva. Mas quando eu for abordar esse assunto, de toda forma, alguma coisa vai valer para outros produtos. Então vou começar a apresentação aqui, pedindo essa licença a vocês, de entrar na casa de vocês e eu chegar a falar alguma coisa que eu tenho de experiência. Primeiro vou fazer uma apresentação pessoal. Eu sou um empresário, sou engenheiro mecânico, eu trabalho há mais de 30 anos com automóveis. Comecei na parte automotiva trabalhando em concessionária na área de garantia, então tinha relacionamento muito grande com a questão do que era recall, o que era garantia, essa parte toda. E eu descobri, depois de algum tempo, que o tempo todo, até as formações, a formação profissional de alguém que vai trabalhar na área de garantia, quando é dada por um fabricante de automóveis, é uma questão de uma mentira, porque eles não contam tudo, só falam, colocam as regrinhas lá de questão de garantia, só que favorecem a concessionária tentando retirar o direito do consumidor, que é bem diferente. Mas aqui é para mostrar que eu sou um engenheiro, meu nome completo, André Henrique Fagundes de Maria. O pessoal me conhece mais ou com De Maria ou com André de Maria. Número do meu CREA e o registro no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Tá aí, meu registro está ativo. Acabei de tirar o registro hoje ali para poder mostrar para vocês. E por que eu estou fazendo essa colocação, às vezes até a questão profissional? Porque eu trabalho realmente com isso, eu entendo. O dia a dia meu dentro de oficina, eu presto atendimento em garantia, representando uma importante fabricante no mundo, o maior fabricante de sistemas do mundo, fazendo análise às vezes de peça para encaminhar previamente para poder ajudar as outras oficinas até identificar se um problema é de um componente ou não. Mas aí eu me deparo no meu dia a dia com tanto de vezes, pelo menos as 2 ou 3 vídeos por dia com esse senhor falando, e a maioria das vezes a gente fala que ele fala boboborices. Essas brincadeiras, essa forma jocosa, isso é bem característico, talvez até uma questão que possa ser criticada da minha parte pessoal, mas o deboche faz parte lá do universo da oficina, da brincadeira, de descontração. E quando o pessoal, às vezes, muitos deles conhecem ele até como Amun-Ra, fala que ele é parente do Tutankhamon. Não, isso aí para mim é indiferente. Respeito, se ele é um entusiasta do ramo automotivo, se ele presta assistência, informações verdadeiras, é isso que me importa, porque você estaria ajudando o público. Mas como a gente vai lá no currículo dele, aparece lá Boris Feldman, jornalista, engenheiro elétrico e mecânico. Eu sempre soube que ele era engenheiro elétrico e tinha trabalhado, se não me engano, na época na Mali Metal Leve, que era até um fabricante, principalmente pistões e anéis na época, pelo que a gente sabe, que era a atuação mesmo dessa empresa, mas ele devia ter alguma atuação que dentro de uma indústria tem área para atuar de várias coisas, e não significa que ele atua exatamente na área de engenharia, de projeto, de entendimento. Eu posso ser um engenheiro de manutenção da indústria, posso ser um engenheiro de projeto. Mas vamos lá, a brincadeira aqui é porque ele falou que era engenheiro mecânico e eu fui lá procurar o CREA para saber mesmo, né? Ter acesso lá ao sistema do CREA. A gente vai e pergunta lá para ver se esse cara que normalmente se refere aos mecânicos nas oficinas fazendo o trabalho deles no dia a dia, ele gosta muito de chamar de picareta, e eu acho que essa brincadeira do picareta pode voltar agora para o lado dele. Porque quando eu vou até confirmar a função, a questão dele, na questão profissional, o registro que ele possui é de eletricista. Se ele deixa colocar no seu currículo ele engenheiro elétrico e mecânico, ele deve estar sendo picareta. Porque se me falar que eu sou engenheiro elétrico, eu vou falar, não, não sou. Ok?
A situação dele regular junto ao CREA, ele não está regular, ele está cancelado. E aí, olhando pelo que esse artigo da lei aí, a questão que poderia botar lá na testa dele picareta é que se você deixar de pagar a entidade, depois de 2 anos o registro fica cancelado. É como se o médico não estivesse pagando lá o órgão, vamos falar assim, um conselho de classe dele, e por isso ele não pode estar falando que ele está na situação regular. O engenheiro, não, se não estiver pagando, não está regular e nem se pode falar que está prestando serviço. Porque a gente está trabalhando, para o exercício do dia a dia, a gente tem que assinar documentos como engenheiro. Então, se eu tenho que assinar uma anotação de responsabilidade técnica, conhecido como RT, eu preciso ter o meu registro em dia e validado. Então vamos lá, de novo, listagem de profissionais, empresas, pesquisando ele, a situação dele é irregular, cancelado pelo artigo. O único tipo de registro que ele possui, eletricista, então nada de mecânico. Mas vamos lá, como é que esse cara tem tanta credibilidade no mercado? Como a gente brincou aqui, ele deve ter sido mecânico lá nas Bigas, lá na época lá de Roma Antiga, porque a gente desconhece algum jornalista que seja tão longevo quanto ele. Mas ele de vez em quando fala as coisas certinhas, bonitinhas, ele dá um ar de tudo certo e no meio de vez em quando ele põe as coisinhas que ele tenta convencer ou levar as pessoas acreditarem quando você faz uma questão de fazer umas colocações corretas e outras não corretas. Mas vamos lá, essa semana mesmo ele falou sobre isso aqui, ó, sobre a questão, eu acho muito importante, sobre pneus, treadwear, tudo que ele falou no vídeo, tudo que ele citou, tudo que ele falou estava certinho. Mas aí, em contrapartida, por isso eu entrei nessa história do recall, para defender o interesse de várias pessoas que estão sendo prejudicadas pela informação errônea, enganosa desse senhor, eu resolvi gravar esse vídeo e tornar público essa questão, o meu dia a dia, que eu ajudo milhares de pessoas, depois vocês vão ver e vou mostrar, e como é que eu consigo fazer isso, às vezes ajudando. Mas vamos lá. Esse é um dos vídeos importantes para a gente assistir e vamos acompanhar aqui agora. São muito importantes para proteger os motoristas e passageiros. Muita gente não faz ideia do que é exatamente um recall. Ele também não sabe, porque ele obriga a fábrica a chamar todos os donos dos automóveis que saíram da linha de montagem com algum vício de origem que afete a segurança ou a saúde. Ou seja, o carro saiu e está com problema no cinto de segurança, ou no freio, ou corre o risco de pegar fogo, ou está emitindo gases nocivos. Quer dizer, ou ele ameaça a segurança, ou ameaça a saúde de quem está viajando nesse automóvel. Mas todos me perguntam, escuta, aquele carro está com um problema no ar-condicionado. Todos estão com problema no ar-condicionado. A fábrica não vai fazer um recall? Claro que não. Recall é problema de segurança ou de saúde. Não é só isso não. Todos os outros problemas. O banco está desfiando, o estofamento de todos esses carros saiu com defeito de fábrica. Ok, a fábrica corrige na garantia, mas ela não é obrigada a fazer o recall, porque não é um problema de segurança ou de saúde. Deu para entender quando é que a fábrica é obrigada a publicar anúncio, chamar todos os donos de carro para que eles levem de volta a concessionária para um reparo gratuito, ou seja, recall só nesses casos, segurança ou saúde. É triste ver um ancião fazendo um papel de bobo desse aí, falando, hein, defendendo o lado das empresas, em vez de defender nós, consumidores, que somos frágeis e hipossuficientes. Depois nós vamos entender um pouquinho essa questão. Para eu poder chegar agora e mostrar a falácia dele nessas afirmações que ele fez no vídeo, eu consultei advogados, eu já trabalho com isso há muito tempo, eu já tenho um nível de formação, de conhecimento, que não é adquirida simplesmente atrás de uma redação de jornal sem ir conversar
com vários níveis, com várias associações, até pessoas que têm um interesse em defender o direito do consumidor. E aí eu entro na questão lá. Ele falou uma coisa, como se estivesse baseado no último boletim do recall dos números lá. Vocês vão ver que o problema é tão grave que o baixo nível de atendimento eles ainda querem culpar os consumidores, quando na verdade é porque as campanhas de mídia que eles fazem não chegam a ser efetivas para poder chamar os consumidores. E a última portaria que eles fizeram também, que deveria favorecer, que seria um avanço permitindo que também fosse divulgado no rádio, na televisão e em jornais, que também fosse divulgado na internet, usasse Facebook, Instagram, TikTok, tudo para poder realmente alcançar o público e levar as pessoas efetivamente a terem informação e não deixarem de fazer o recall por falta de comunicação, que na verdade é o que a gente vê que acontece. Algumas fábricas até por questão de multa estavam até dando prêmios para as pessoas. Se eu fosse um legislador, eu resolveria isso rapidamente. Se eu conseguisse aprovar um projeto de lei, eu ia fazer eles pagarem pelos erros deles, proporcionalmente pelo valor talvez de um carro. Se a pessoa atendesse um recall até 1 ano, ele ganharia X, até 2 anos outro valor, e só depois de 3 anos outro valor, e depois ele não receberia nada, mas eu daria um incentivo para que as pessoas fossem o mais rápido possível, e isso é lógico, botando dinheiro no bolso de alguém, isso se repercute, as pessoas iam trocar essa informação e facilitar a questão do recall. Mas vamos lá. Essa cartilha que está hoje editada, mais recente, eu quero mostrar que tem uma falácia, uma enganação, uma forma de tentar levar a informação distorcida pela própria Secretaria Nacional do Consumidor, que vocês vão ver, é membro do Ministério da Saúde e Segurança Pública, Secretaria Nacional do Consumidor, onde ela pega e resume, ela está trabalhando os textos para favorecer as empresas, não os consumidores. Ela tem que prestar serviço para nós. Ela tem que criar uma harmonia da relação dos consumidores com as empresas. Mas vamos lá. Fala da Constituição Federal, artigo 5º e 6º, declarou como direitos fundamentais e sociais a vida, a saúde e a segurança dos cidadãos brasileiros. A Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, também conhecido como CDC, igualmente estabeleceu como um dos direitos básicos do consumidor a proteção à vida, à saúde e segurança contra os riscos provocados por produtos e serviços considerados perigosos. O problema é que a maior parte das pessoas leem esses textos e não sabe que quando eu estou falando de saúde, eu posso estar falando de saúde mental, eu posso estar falando de saúde financeira, que também importa, porque se você tem um problema financeiro, isso leva você, às vezes, a um problema psíquico, algum agravamento de alguma situação, o prejuízo pode te levar a um sofrimento. E a segurança não é só polícia, não. Segurança de defesa, de realmente de quem defende os seus interesses. Então, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de toda uma relação muito mais abrangente do que se você falar saúde, na questão de saúde, de você ter uma gripe, um resfriado. Não é só isso. E quando é segurança, também não é só polícia, não. Mas vamos lá. Nesse sentido, o artigo 10º do CDC prevê que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto ou serviço que apresente risco ao consumidor. É meio estranho quando você pensa assim que não pode botar um produto que apresente risco ao consumidor. Será que essa frase estava bem colocada? Eles não distorceram? Na verdade, não é bem assim não. Nós vamos ler o que está escrito. Na verdade, lá na lei, o texto não é assim. Caso o fornecedor tome conhecimento de tal risco, a sua obrigação é comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e à coletividade dos consumidores e promover a retirada do risco do mercado, a ação conhecida como recall ou processo de chamamento. Quando eu falo que eles distorceram, é que o artigo 10 é isso que está escrito. O fornecedor não poderá colocar no mercado
de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde e à segurança. Eu fiz 2 destaques aqui, o alto grau, porque isso aí é complicado, é subjetivo. Quem vai decidir o que? Para você vai ser um alto grau ou um baixo grau? Eles que estão lá sentados atrás de mesas nababescas cheias de coisas aí, de um outro nível de recurso que nenhum de nós conseguimos com o trabalho árduo do dia a dia alcançar? Funcionários públicos que fizeram carreira aí no judiciário, que está aí numa situação completamente atípica da grande maioria, sabe o que é ter um prejuízo econômico em questão de um carro, de um problema? Vamos lá. E outra, eu vou dar muito destaque às palavras nocividade e periculosidade. Por isso eu fiz esse destaque e no futuro nós vamos ver aí algumas questões que envolvem essas duas palavras para vocês entenderem o que eu quero chegar lá. Retomando então, proteção à saúde e segurança do consumidor. Isso está lá dentro do boletim falando dele, mas eles não estão mostrando na íntegra o que está escrito, os capítulos. Eu acho interessante porque eles citam o artigo 10, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber que apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança, mas pulou de alguma forma o outro importante. Existem produtos que a gente sabe que são nocivos. Uma arma de fogo é nocivo, um cigarro é nocivo. Você, se for fazer um salto de parapente, de paraquedas, provavelmente alguém vai te botar um termo falando que aquele tipo de atividade que está prestando de serviço há um certo grau de risco. Mas quando você compra um carro, eu nunca vi ninguém assinando para falar que sabia que aquele produto pode colocar a vida dele em risco e pode colocar, não por questão sua, da sua condução, não da condução dos outros, não pelas condições da estrada, mas sim porque aquele produto pode eventualmente possuir um vício de fabricação, uma falha de fabricação de produto que pode te levar à morte. Então, se eles não te alertarem e falarem, ninguém pode falar que você sabia. Então, se você não foi comunicado, fique sabendo que a responsabilidade é deles. Então, lá no artigo 9, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos. Uma moto é potencialmente nociva? Quantas pessoas morrem por dia? Nós nos acostumamos com as pessoas morrerem de moto diariamente, morrerem no trânsito, muito mais do que uma queda de um avião, como já aconteceu. Se vocês acham que morrer 200 pessoas por dia no Brasil seria muito, vão saber que no trânsito morre mais do que isso por dia, tá? Então, nociva ou perigosa à saúde e segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de adoções de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Vamos adiante? De novo, eu destaco o artigo 9, por causa daqueles termos que eu te falei, nocivo e perigoso. O adjetivo capaz de prejudicar, de causar dano, prejuízo financeiro, prejuízo. Então, uma coisa que é nociva é uma coisa que causa prejuízo. Mas parece que de vez em quando nocivo e perigoso são até sinônimos, porque quando eu pego o significado de perigoso, fala que é uma coisa também nociva. Mas quando a gente fala questão de perigoso, é mais questão de um acidente. Então, poder causar um corte em você, um traumatismo, alguma coisa dessa forma. Então, mas vamos sempre lembrar que algumas horas eles vão ser sinônimos e outras vocês têm que entender que eles querem falar que uma coisa pode te causar um prejuízo e outra coisa pode te causar um risco de morte ou de ferimento, ok? Vamos adiante? Muito importante que quando a gente está falando de um Código de Defesa do Consumidor, ele não nasceu do nada. Ele vem lá da Carta Magna, da nossa Constituição Federal. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos tempos seguintes. Quando, de novo, eu estou reformando lá e falando para vocês sobre a questão da segurança, lembre-se que a sua segurança financeira, questão de periculosidade, está aqui, ó. Quando falo aqui que é o direito à vida, é quem vai te preservar no caso de um acidente. É nosso direito, que a gente vai mostrar isso, como que isso envolve esses entes da sociedade que deveriam nos proteger e não estão. Então lá, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então é obrigação deles. Eles não estão fazendo nada de favor, não. A obrigação está aqui, ó. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Papel do Senacom é esse, ok? É a instituição para isso. O topo dela, um PROCON estadual, municipal, um PROCON da Assembleia, todos se reportam ao final lá para esse órgão. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional do Consumidor. Eles têm essa obrigação. E vocês vão ver, e muitas vezes eu falo que eles estão prevaricando, que é uma questão de a função do agente público que ele deveria fazer, ele não faz. Então, eu até queria ser processado por isso, porque de repente, numa situação, a gente poderia tirar as claras para ver se eles prevaricam ou não, ok? E muitas vezes também são lenientes com as empresas, deixam, passam, fazem com que as empresas não sejam punidas por coisas que deveriam ser punidas. Não é uma questão de trazer harmonia, não, só está trazendo prejuízo para a sociedade. Então vamos lá. Adiante. O artigo 6º são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, o transporte, lazer, de novo, a segurança. Então, toda vez não pense em segurança como polícia, pense em segurança, sua segurança financeira, sua segurança física. A mesma instituição que em 2019 fez aquela cartilha, no ano de 2016, quando foi relatar também a mesma questão do trabalho do recall, eu peguei ele aqui, está aqui, Boletim de Saúde e Segurança do Consumidor 2015, bota isso aí, e eu acho muito importante, apesar de parecer enfadonho eu ter que ler um texto desse tamanho aqui para vocês, é de extrema importância que eu faça isso. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo. A Constituição Federal, em seu artigo 5º e 6º, declarou como direitos fundamentais e sociais a vida, a saúde e a segurança dos cidadãos brasileiros. A Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, CDC, igualmente estabeleceu como um dos direitos básicos do consumidor a proteção à vida, à saúde, à segurança contra os riscos provocados por produtos e serviços considerados perigosos. Nesse sentido, o artigo 10º do CDC prevê que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto que apresente risco ao consumidor. Caso o fornecedor tome conhecimento de tal risco, é de sua obrigação comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e à coletividade dos consumidores e promover a retirada do risco do mercado. Esta ação é conhecida como recall ou processo de chamamento. Como órgão coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, acompanha e fiscaliza, vão lá, até perdi, todos os procedimentos de recall no Brasil nos termos do artigo 10º do Código de Defesa do Consumidor, bem como desenvolve ações voltadas à prevenção de acidente de consumo. Esse termo é meio esquisitinho, as pessoas não sabem direito o que é acidente de consumo. Prejuízo é acidente de consumo. Só para vocês saberem. A importância dos temas relacionados à saúde e à segurança motivou, inclusive, a criação de uma coordenação específica, a Coordenação de Saúde e Segurança do Consumidor, na estrutura do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, ainda lá dentro, tem alguém mais específico fazendo essa coordenação.
Com o intuito de regular a ação do recall ou processo de chamamento, o Ministério da Justiça publicou a portaria 487, de 15 de março de 2012, que estabelece os procedimentos a serem seguidos pelo fornecedor ao se iniciar um processo de recall. A portaria mais recente que tem, que é de 2019, não altera, não tem força para alterar a lei, nem modificar a questão do recall, mas sim ela adequou para uma questão da parte da publicidade, de favorecer as empresas por outros canais também tentarem conseguir alcançar os consumidores, algo que no passado não existia, como a internet, e hoje existe. Então, se você digitasse, por exemplo, no Google lá, o AdWords lá poderia já cruzar a informação de um carro e falar, opa, esse carro tem recall. É esse tipo de situação. Mas eu estou com um texto aqui muito importante, ele é tão importante que eu vou destacar ele daqui. Eu trouxe ele para cá, para cima. Tendo em vista que o objetivo principal do procedimento é proteger a coletividade de riscos à saúde e segurança ocasionados por defeitos, um dos aspectos mais relevantes é a ampla e correta divulgação da campanha de mídia, de modo a garantir ao consumidor o direito à informação, bem como evitar ou minorar acidentes de consumo. Se você não sabe que o carro tem um problema, e você vai lá e leva para arrumar e gastou, porque ninguém te falou que o carro tinha um problema que era de fábrica, isso passa a ser um acidente de consumo que era de responsabilidade do fabricante. Então vamos lá, voltando, ou minorar acidente de consumo, por meio da divulgação de medidas preventivas e corretivas a serem tomadas pelo consumidor. Tem um outro texto que é tão importante, mas tão importante nessa parte aqui, que eu fiz questão de destacar em amarelo aqui, e de novo eu vou fazer um chamamento nele, já numa forma bem ampla. O recall tem também por objetivo reparar ou substituir o produto ou serviço defeituoso, de modo que o consumidor não tenha seu patrimônio diminuído ou sua expectativa frustrada. Ok? Quem é que vai estabelecer agora essa questão da frustração? Você comprou um carro que vai lá e te dá um problema na transmissão que custa 40 mil, um carro que vale 80, você está tendo sua expectativa frustrada? Você está tendo um prejuízo econômico? Você vai ter um sofrimento psíquico por causa de ter que desembolsar um valor que é uma fortuna por um problema que não é de sua responsabilidade? Para quem tiver dúvida, eu vou tentar botar esse texto e isso tudo num link lá na descrição do vídeo. Vou botar isso no Google Drive e todas essas questões aí, o próprio PowerPoint está linkado às vezes, que te dá acesso direto ao boletim que está aí, Boletim de Saúde e Segurança, através do link. Vamos adiante? Para falar que não é só nesse texto, e se eu pegar na internet e for em outros PROCONs no Brasil inteiro e ver outros comentários, questão de jurisprudência, questão de decisão do Superior Tribunal, questões de agravo, todas as vezes, vários embargadores, vários juízes se referem sempre à mesma questão, falando que o recall, tá? Estou aqui destacando, esse é do PROCON de Santa Catarina, fala da questão do recall, bem como evitar prejuízos materiais e morais. Já botaram a questão do moral aqui para poder depois eu explicar para vocês. Mas, vamos lá. O chamamento, recall ou aviso de risco tem por objetivo básico proteger e preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, bem como evitar prejuízos materiais e morais. E aí, agora, como que o Boris vai falar que aquilo que ele disse lá no vídeo tá certo? Sendo que isso aqui que tá na lei, eu sei ler, caralho. Qualquer um sabe ler. Isso aqui é português. Isso aqui não é invenção. Eu não tô fazendo um devaneio. Tá mais ao lado dele um devaneio de quem não sabe de nada, falando de coisa que não sabe, do que eu botando nessa posição. Mas vamos lá, no meu dia a dia, eu participo de vários fóruns, de vários grupos na internet, eu faço auxílio a várias pessoas, comentários como questões técnicas bem específicas, onde eu relaciono meu trabalho como assistente técnico, perito, engenheiro mecânico, fazendo análise de componentes, de defeito, e muitas vezes eu posso ajudar as pessoas. Então, se Deus me deu a capacidade, às vezes, intelectual, de discernimento, de fazer análises
e poder de alguma forma contribuir. Muitas das vezes eu faço isso de forma gratuita para questão social. Então, vou dar um exemplo que às vezes eu conheço pessoas na internet, elas me perguntam algumas coisas, eu ajudo uma vez, aí eles me dão, me agraciam, levando o carro para fazer manutenção na minha oficina, e um dia uma pessoa, esse que mesmo é uma pessoa que eu fiquei amigo dela, porque passou a ser um cliente da oficina e trocar ideia e tudo, e um dia aconteceu um fato com ele me mandou algumas fotos, e aí eu vou narrar aqui essa questão. Tem até um vídeo que foi gravado por ele mesmo, eu pedi autorização do médico aí, o Dr. Henrique Noronha, para ele falar o caso que aconteceu com ele, e depois eu vou fazer meus comentários aqui nas entrelinhas. Vamos lá? O texto que eu passei sempre para ele, como sempre eu falo, o recall também tem o objetivo de reparar ou substituir produto defeituoso, de modo que o consumidor não tenha seu patrimônio diminuído e sua expectativa frustrada. Vocês vão ver o caso dele, que é a gravidade que poderia ter matado ele com, vou falar, um livramento que teve. Vamos lá? Aumentar o volume. 320, ano 2014, único dono, sem nenhum defeito, feito todos os testes. E alguns meses aconteceu um problema comigo, com esse carro. Estava chegando de viagem e não teve nenhum impacto, não teve nenhum buraco. Fui para minha casa e o carro começou a trepidar a roda. E só parava de trepidar quando eu freava o carro. Parei na minha casa, estacionei e programei de ir no outro dia no mecânico. No outro dia, quando eu fui sair cedo, estercei a roda, fui fazer a manobra, senti um tranco. Quando eu desci do carro, a roda estava toda aberta. Toda assim, aberta, não tinha condição nem de girar mais o volante. E foi quando eu vou até deixar as imagens no vídeo, foi quando eu mandei mensagem para o meu mecânico lá de Belo Horizonte. Tirei foto da peça quebrada, né, do que tinha acontecido, e ele foi me dando as orientações. Estou fazendo esse vídeo para orientar todos os proprietários desse carro, assim, para tomarem cuidado. Com certeza, se tivesse ocorrido esse problema comigo em alta velocidade, assim, praticamente certeza de ter sofrido, de não ter perdido o controle do carro e provavelmente um acidente muito grave. Então esse é mais um vídeo informativo. Vou deixar aqui em algum lugar do vídeo o link da análise técnica que o André, meu mecânico, fez para mim. Um mecânico muito competente, eu trabalho no montador, engenheiro mecânico. A gente fez uma análise completa da peça e foi identificado que essa peça sofreu um desgaste, provavelmente por falha da liga metálica, por falha de fábrica, sem ter sofrido nenhum impacto. Eu vou mostrar aqui. A peça é uma barra da suspensão, um dos tirantes da suspensão. Essa roda não teve nenhum dano em amortecedor, não teve nenhum dano em roda. O carro andou perfeitamente após a troca da peça. É um carro, para vocês verem, em perfeito estado. Um carro que eu cuido igual um filho, mas que poderia ocorrer com qualquer um. Essa é a peça que foi quebrada, é o braço curto da direção. É da suspensão, não da direção. Ela partiu realmente em 2 pedaços. Vou colocar fotos do dia no vídeo. Então ela partiu. André, não sei se dá para ver. Isso daqui são sinais claros de se tiver algum engenheiro mecânico assistindo, vai ver que há muito tempo não vê uma caracterização tão clara de um processo de fadiga. E essa ruptura, com todos os elementos de uma falha da própria que a gente consegue identificar. Questão de análise de falha, isso é fácil, claríssimo. Vocês podem ver, esse aqui é do lado, essa que quebrou foi do lado direito, a que não quebrou foi do lado esquerdo, mas troquei mesmo assim. Pois a fabricação é a mesma, a peça provavelmente seria igual. Entrei em contato com a BMW por telefone, eles me pediram para
para eu mandar o carro para Brasília, mandei o carro de guincho para lá, o carro ficou mais de sete dias lá. Expliquei toda a situação, expliquei o fato de ter uma garantia legal do carro, né? Peças que não podem quebrar, peças de segurança como essa. A montadora é obrigada a ressarcir o cliente, e às vezes até um recall. Eles não quiseram restituir esse valor, não quiseram Todos esses modelos utilizam o mesmo tipo de elemento e tem a mesma falha de projeto de produção que depois dá para identificar na peça. Não é um caso exclusivo dele, já tem outros relatos na internet. Só que nem sempre as pessoas têm o discernimento de procurar e quando o fabricante fala, o pessoal se sente muito frágil. Quer dizer, como você vai brigar com um fabricante renomado alemão como a BMW falando de uma questão técnica? A gente brinca, a gente fala que essas pessoas se sentem pior do que o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Porque a nossa fragilidade para poder provar um fato desse é tão distante da realidade que, mas aquele elemento ali, se o Senacom tivesse uma área técnica querendo analisar, não bate um negócio daquele, não só consegue se identificar, isso que eu queria mostrar para vocês, a questão de todos os componentes para poder demonstrar que isso é uma falha de fadiga, de uma falha de material, e tem uma questão muito interessante para quem é da área técnica, se tiver alguém que vai gostar, que são esse tipo de processo de fabricação que deixa uma nervura, que a gente fala no sistema do molde do die cast, né, da injeção do alumínio. Quem inventou e não tirou essa rebarba ou depois esmerilhou, fez ou acalmou essa questão, permitiu que essa peça tivesse uma quina viva aqui. Isso é um ponto inicial de fratura, uma questão não só de porosidade, de incrustação de impureza no momento de fabricação, quando a própria quina também é uma questão de gerar tensão superficial e começar um ponto de quebra. Essa parte mais escura a gente chama essa parte inicial, que fica característica pela sujeira de nucleação, dá para ver perfeitamente, inclusive ele partiu em 2 pontos, teve 2 pontos assim de nucleação na mesma região, porque vocês vão ver que tem um dentezinho na peça, no perfil dela. Depois tem toda a marca que a gente chama marcas de praia, que é a propagação da onda toda do processo de fadiga progressivo, que deixa esse tipo de estriado que vocês estão vendo aqui em todos os pontos. É claro essa questão, a nucleação em ambos os lados da peça, dando para ver as praias dos dois lados. E o finalzinho, onde há uma ruptura por esgarçamento, por esforço realmente mecânico, que é pequeno, é a área que a gente fala que dá, às vezes, um entalhozinho. E na peça, se vocês estivessem vendo a peça na mão, como eu tive ela na mão, dá para ver até a granulatura do metal onde há o esgarçamento. Então, BMW, você sabe disso. Os seus engenheiros sabem disso. Não precisa ser engenheiro alemão para saber disso. Vocês sabem que vocês estão matando gente na estrada com carros que estão com esse tipo de defeito. Agora, quando o carro capota na estrada, vai falar que o cara estava bêbado, o cara estava em alta velocidade, tudo. Aí o carro vai todo destruir um tanto de elemento e ninguém vai virar lá e analisar a peça e falar, ó, a peça que quebrou foi essa, como se faz um acidente de avião. Se eu tivesse aqui com o Lito lá do Aviões e Música lá, ele, com o conhecimento que ele tem, ele iria falar claramente questão de acidentologia na questão de aeronáutica, que a análise de uma peça dessa aqui é para eles, são claros, isso aqui pode não ter sido o fator fundamental para o acidente, mas ele estava lá presente. Agora, se não tem outro motivo para o acidente, isso aqui é a causa. Então vamos adiante. Eu não falo mal só de Ford, não falo só de BMW, não é questão de falar mal. A questão não é falar das fabricantes, elas estão fazendo o papel delas, elas estão tentando enganar os órgãos de defesa do consumidor, as autoridades, tudo mais, para a questão de lucrar. Esse é o fundamento da empresa, só lucrar. Eles não pensam na segurança dos consumidores. Se vocês estudarem, verem a história disso tudo, vocês vão ver até uma história de um brasileiro, que o cara nasceu no Brasil, um médico americano,
John Paul Strap, que foi a pessoa mais precursora, que mais levou informação ao mundo sobre a importância de questões de segurança nos automóveis, quando ele estava fazendo uma investigação, estava conduzindo pesquisas lá nos Estados Unidos para a Marinha e a Aeronáutica lá, questão de preservar a vida dos pilotos, que eram pessoas que, vamos falar assim, os pilotos de caça, o treinamento era muito custoso e perder um piloto desse era grave. Então eles queriam melhorar a segurança nas aeronaves. Mas ao final, os estudos antropomórficos dele, de questão de resistência e de tudo mais, as conclusões dele chegavam que morria mais pilotos americanos nos automóveis do que nos aviões. Então tinha que melhorar a segurança nos automóveis. E se vocês souberem a história desse cara, vocês vão ficar admirados que deve ser o brasileiro que mais salvou vida no mundo até hoje, em função do trabalho dele. Mas vamos lá. Como eu falei, quem sabe a minha história profissional, eu trabalhei muitos anos com a Volkswagen, tenho um respeito muito grande pela engenharia, pela forma que eles conduzem os problemas, a atenção, eles não colocam a culpa, como o Boris fala, nos mecânicos. Eles acham que às vezes se acontecer uma falha num processo de reparação, eles têm que ver se o curso, se o vídeo que eles fizeram, se o treinamento é adequado. Então, eu sempre coloco louvores à questão da Volkswagen, um fabricante que eu já tive a oportunidade de trabalhar, de dar uma atenção, mesmo quando tem problemas crônicos. Já vi vários, entendeu? Vi algumas administrações de alguns problemas que eu não gostei muito e outros brilhantes. Mas aqui eu vou relatar mais um problema, tipo de fadiga, só para exemplificar aquele outro, como há uma repetibilidade de situações, com as informações, a morfologia de uma quebra de um elemento pode demonstrar isso. Eu estou aqui, um primo meu me manda, falando da sobrinha da parte da esposa dele, um caso de um motor de um carro novinho, com 1 ano, tinha acabado de sair da revisão, acho que tinha 2 dias, que o motor caiu no chão. Uai, como que um carro com 1 ano de uso só, não tinha nem 10 mil quilômetros, o motor caiu no chão? Mas vamos lá. Eu vim aqui para demonstrar os parafusos que romperam. Mostrar aí as lamelas, as características de propagação da onda de fadiga, o provável ponto de nucleação aqui logo ao centro, fadiga, propagação, a marca de praia e ruptura final por volta de 50%. No outro parafuso, mais evidente ainda do que o anterior, nucleação no ponto de tela, bem ao centro da imagem, a marca bem suja, a marca de praia toda indo até o finalzinho e a ruptura aí com cerca de 10 a 15% aí da tela. Viram como tem uma similaridade na questão de praia? Isso tudo faz da morfologia da quebra de elementos metálicos por fadiga. Vocês vão ver o que eu recebi ao princípio via WhatsApp, esse vídeo aqui, e eu vou destacar alguns pontos durante a passagem dele para ver se vocês veem algumas coisas que eu tive de assistir ao princípio várias vezes até ter a oportunidade de estar com as peças na minha mão. Mas vamos lá. Esse vídeo foi feito pelo namorado da moça da propriedade do veículo. Repare que a gente vai ver um parafuso solto aqui, ó. Esse parafuso desprendeu da peça que estava nessa posição por cima. Vai dar para ver um outro parafuso aqui, ó, que ainda estava também quebrado. Esse estava uma caidela dali. E ele ficou preso lá na parte de baixo. Se eu repetisse aqui, vocês iriam dar para ver no início, que dá para ver até o outro lado desse parafuso que quebrou aqui, preso na peça. E nesse vídeo também no início, depois se vocês tiverem atenção, a peça que estava no chão, dava claramente para ver onde quebrou e ficou no outro lado dessa peça. Ou seja, quantos motores vão cair no chão até o fabricante realmente falar para as pessoas: vem cá, antes, vamos trocar esses parafusos que eles estão quebrando com muita fragilidade, teve algum lote, identificar certinho o que aconteceu, ou vai deixar uma pessoa ter um motor desse cair na estrada e poder provocar um acidente. Então, Senacon, esse é seu trabalho.
Se não tiver um sistema de alerta onde os consumidores não têm que ir lá num mequetrefe do mercado, do Reclame Aqui para poder fazer a reclamação, se tiver ainda empresas do Brasil do porte das montadoras que agora, só agora, vocês estão obrigando elas a se cadastrarem no consumidor.gov.br, então um proprietário de um Jeep essa semana tentou fazer reclamação no consumidor.gov.br sobre a Jeep e não conseguiu. Isso tem cabimento? Agora, lá no finalzinho, eu vou dar umas dicas para vocês que vocês já sabem. Vamos adiante? Eu entrei nessa história, passei a estudar, porque eu já sofri na pele, já tive toda essa situação de ser enganado. Eu já trabalhava fazendo perícia, fazendo processo como assistente técnico, ajudando consumidores com problema de carro Power Shift, Ford Power Shift. Até eu ter que encarar um processo, uma questão de montar a documentação, estudar e tudo mais para poder fazer um processo por causa da minha própria esposa. Eu várias vezes ia em concessionárias e pessoas que eu trabalhei em outras, na vida toda em concessionária, conheci pessoas de uma na outra, cruzava com algumas pessoas e até lugares que eu levava o carro da minha própria esposa para fazer revisão periódica, e o pessoal ficava debochando, sabendo que eu fazia perícia, e se eu estava tendo problema com o Power Shift. O carro da minha esposa, a primeira vez, esteve por volta dos 18, a segunda grande vez com os 38, uma vez que quase matou ela. Foi por isso que eu passei a entrar nessa história de entender questão de recall, da prevaricação e leniência do Senacom, desde quando havia investigação, tudo mais, eu descobri mundos e fundos, coisas incríveis, das audiências que tiveram em Minas Gerais, as audiências que tiveram em São Paulo, que o grupo dos advogados da Ford fez contato com todos os reclamantes de Belo Horizonte aqui, que fizeram a audiência aqui em Belo Horizonte, e propor acordos individuais com cada um. 2 abriram o verbo, me contaram tudo certinho, valores e tudo mais. A maioria achava que eu era repórter e falava que não podia falar nada para mim porque tinha assinado um termo de confidencialidade. O termo aparece escrito no termo de acordo com a Ford, como é defeso às partes fazer comunicação. Mas aqui está eu, inventei as frases jocosas para brincar, exatamente ironizar, debochar com esse fabricante que só, como eu falava, só fordeu todo mundo, não é fudeu, nunca usei essa palavra. Eu falo que eu fordo, tu fordes, ela forde, a Ford, ok? Então, o próprio nome dela se transformou num verbo. Mas tá aqui, eu tenho uma centena de vídeos sobre o caso, já ajudei milhares de pessoas a conseguir acordos com a Ford, pressionar, passando a documentação, entendimento, como se pode usar o que a gente chama do relatório técnico, prova emprestada de um e outro processo, questão toda, falando que nem precisa às vezes me contratar como perito, nada, eu faço de tudo para ninguém me contratar. Eu falo, não precisa, vai gerar um custo para você, se o advogado souber conduzir o processo, os relatórios técnicos já existentes e as perícias eventuais que também já foram feitas estão à disposição, tem tudo no drive do grupo. Então, estou dando exemplo aqui. O grupo depois começou a princípio no WhatsApp, depois que atingiu o limite máximo de 256, ele estourou, então nós tivemos que migrar para o Telegram. E mesmo assim, até hoje, o pessoal não quer tirar o pé de dentro desse aqui que eu já falei, que está suspensa as publicações aqui. E porque muita gente ainda gosta, porque aqui tem os links certinho na descrição do grupo, onde está a petição e o Google Drive. Lá tem uma quantidade de documento, ações, processos, agravos de instrumento, decisões, tudo mais que o pessoal se utiliza. Então, estou contando para vocês. E, por mais incrível que pareça, eu fui tão azarado que na mesma época que o carro da minha esposa, uma EcoSport 2013, 2014, Titânio, que valia na tabela FIP 42 mil, deu problema pela segunda vez, que quase matou ela. Eles falam que é trepidação, vocês não sabem o que é trepidação. É uma movimentação descontrolada, não é um desconforto ao dirigir.
O carro acelera, desacelera, troca de marcha, mesmo sem a sua efetivação. Se você acelera, começa a acelerar, de repente o carro não responde, ele acelera de repente. Então o carro começa, que a gente brinca, começa a cabritar, ele começa a dar uns solavancos fortes. Faz igualzinho aqueles roqueiros bate-cabeça, porque você perde até o controle do carro em função do problema. Mas eu estou aqui mostrando isso para vocês. Não sei o que aconteceu e apareceu uma outra informação aqui. Só estou contando isso porque logo na mesma época, só para resumir, esse carro a Ford propôs um acordo me pagando 98 mil no carro, que seria o equivalente à devolução do valor que foi pago nele, 0 km atualizado. É o que está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Se o vício não for sanado, não tiver jeito de ser sanado, você deve ser indenizado pelo valor que foi pago, corrigido. Como eu não acredito que a Ford sabe que ela tem todos os documentos que ela sabia antes de comercializar, até de começar a produzir esse carro no Brasil, que já tinha defeito, já tem as provas disso, já vazou as informações. Vocês podem pesquisar numa matéria lá do Detroit Free Press, que vai contar isso. E eu acho muito interessante para quem quiser inteirar no mundo da Ford, também ler uma coisa do ano de 1977, parece distante demais, é o modus operandi da Ford, que naquela época vazou e até hoje ela usa a mesma cartilha para conduzir as relações com os consumidores, com a justiça, com os órgãos regulamentadores. Como ela procrastina, tudo como ela faz, está escrita numa matéria de uma revista chamada Mother Jones. Então, Mother Jones Magazine, e vocês procurem Mother Jones Magazine Ford Pinto. Parece ironia, o Pinto não é esse Pinto que vocês estão imaginando, é porque o Pinto lá era por uma questão de proximidade da língua latina lá da época lá, e o Pinto era um cavalo malhado. Como tinha um Mustang, o carro menorzinho era o Pinto. Então, só brincando aí, olha o que aconteceu comigo na mesma época. Não são casos meus que estão relatados, esses outros dois, no Reclame Aqui. O meu caso foi excluído do Reclame Aqui, para você saber a força que a Ford tem. Os movimentos todos que nós fizemos do Power Shift para denunciar o problema foram excluídos do Reclame Aqui. E o meu só ficou aqui quando eles quiseram criar uma situação embaraçosa, inventando reclamações para minha empresa, colocando o nome da minha empresa, onde eu falei para eles, se eles quisessem, porque eu não dei autorização para eles de cadastrar minha empresa, eu iria processar eles. Aí eles pararam de fazer gracinha. Porque, na verdade, o Reclame Aqui, vamos falar que ele faz uma pressão em cima das empresas, para lucrar em cima das empresas e não dos consumidores. Ele vende um serviço de administração de problemas, de litígios com os consumidores, vendendo a condução de um processo, se você tiver um orçamento para poder pagar eles, e até mesmo para solucionar os conflitos com os clientes. Mas fiquem espertos, a história, quem tiver problema com Ford Fusion híbrido, todos que foram fabricados até o dia 15 de 8 de 2015, então eu comprei o meu lá em 2013, 2014, ele fazia parte de um Ranger até essa data, e eu fui agraciado, eu falo que isso é uma dádiva de Deus, que na época que eu estava no mesmo problema lá do Power Shift, meu carro também, um Fusion novinho, com 69 mil quilômetros, deu um problema. Já tinha ouvido várias pessoas criticando, falando que eu estava dando problema na caixa, que eu devia trocar o óleo. Na verdade, foi até bom eu não ter trocado o óleo, porque o óleo era para trocar com 120 mil quilômetros ou 72 meses. O carro nem tinha 120 mil quilômetros, nem 72 meses. Se eu tivesse trocado, talvez eles iriam colocar a culpa na troca do óleo. Mas vamos lá. Todos os carros, esse aqui era um dos primeiros, tem vários outros, depois até tem a data de corte, falando do dia 15 de 8 de 2015. Então, todos os Ford Fusion híbridos fabricados em 2013 e 2014
Ford Fuso híbrido só é fabricado num lugar nas Américas, em Hermosillo, no México. Então estava aqui falando aqui tudo. Todos eles têm um Customer Satisfaction Program, um programa de satisfação do consumidor, onde mostra a questão clara de um problema. Aqui mostro, ensino as pessoas, às vezes, como carros que também foram comercializados nos Estados Unidos, como conseguir os documentos. Esse documento, por exemplo, saiu de dentro do site da NHTSA, que é o órgão americano regulamentador do trânsito. Seria algo similar aqui ao nosso Denatran. Eles realmente que coordenam a questão do recall lá. Então, recall de automóveis. Então, é como se a nossa Senacom deixasse a condução do problema de recall de automóveis com quem realmente cuida do trânsito. É até interessante essa abordagem deles. E para vocês terem ideia, esse documento aqui está aí, a cópia é traduzida por uma tradutora juramentada para a justiça, tudo certinho, faz parte do processo desse meu carro para a justiça, onde já tem agora mais de 2 anos que o carro está com eles, falando depois que eles arrumaram o meu carro. Depois de 28 dias que o carro estava parado, eles falando até que meu carro não tinha o defeito, não tinha um problema e que não estava coberto, não, essa campanha só valia para o carro nos Estados Unidos, o meu carro era brasileiro, aí eles resolveram aceitar e arrumar meu carro. Mas o prazo legal para arrumar um carro em garantia é de 30 dias. Passou os 30 dias, por qualquer motivo que seja, dá uma questão não mais do vício do produto, mas o vício da prestação de serviço. Sendo um vício originário de fábrica, e responsabilidade dele, do conhecimento deles, onde já estava aprovado, se eles não repararem em 30 dias, eu passo a ter o direito à devolução do valor que foi pago no veículo 0 km atualizado. E a ação é em cima disso, uma ação sobre vício redibitório de prestação de serviço. Mais de 30 dias, demoraram 42 dias para reparar o carro, e no dia que eu fui ver o carro, ainda tinha muita coisa mal montada e um barulho esquisito de funcionamento. Mas eu não queria mais o carro, porque o prazo já tinha sido estourado, e o meu direito passa a ser o direito à devolução. Então, quando eu exijo o meu direito, eu passo a defender o direito de todos os consumidores. E os consumidores brasileiros têm que entender isso. Se você abre mão do seu direito, hoje você está abrindo, amanhã você vai abrir, amanhã, depois sempre vai estar abrindo, porque você não vai estar fazendo o que é seu direito. Vamos lá. No caso do meu carro, voltei lá com o mesmo texto, esse aqui que é o traduzido, a mesma história. Só para vocês terem ideia, a data que foi, falando que o carro era um carro vendido no dia 17 de 2 de 2013, está a ordem de serviço aí valendo modelo 2013-2014, eles tinham orçado, eu estou querendo achar aqui para vocês, a data que o carro entrou aqui na concessionária. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui, ó. Recebido em 6/9/2019. Valor do orçamento, R$ 35.478. O carro à época valia, se não me engano, 82, 84 mil, algo nessa faixa. E só pela transmissão, que o defeito era do fabricante, era 35 mil. Para eu receber esse orçamento foram mais de 15 dias do carro só parado lá, porque eles não sabiam me dar o valor. Foi nessa época que eu comecei a investigar, pesquisar, descobrir e achar os documentos. Vamos adiante. Retomar só uma questãozinha do PowerShift. Eu ajudo tantas pessoas no grupo, estimado que já passou, já deixou o grupo mais de 1.200 pessoas que tiveram solução de alguma forma do PowerShift. Algumas aceitam acordos irrisórios, valores de devolução, a Ford compra o carro por valor tabela FIP, que inclusive o PROCON de São Paulo, quando o consumidor chegava lá, parece que o PROCON estava fazendo a advocacia administrativa para a Ford, porque ele já chegava falando, não, eu consigo que a Ford pague o valor da tabela FIP. Incrível, né? Mas hoje o grupo, esse grupo está no Telegram, Ford Power Sheet de merda, isso mesmo, Sheet, da forma jocosa que virou apelidado a transmissão. Esse grupo aqui, eu quero ver se eu acho aqui o lugar, fala, hoje, olhei, tá com 619 membros, alguns já tiveram problemas solucionados e continuam no grupo, ajudando outras pessoas, passando informação, trocando informação,
alguns também são advogados que se tornaram especialistas em PowerShift, e nessa parte com relação com montadores, descobriram esse filão aí, e talvez seja por isso que uma ação coletiva mesmo, nem litisconsórcio, que é juntar, né, 3, 4, 5 consumidores com o mesmo problema e abrir um processo único, os advogados às vezes não querem fazer. Em vez de fazer isso, eles preferem demandar individualmente, porque parece ser mais lucrativo. E parece que tudo converge para isso, porque ninguém quer fazer o negócio no coletivo. Para vocês terem ideia, a gama de documentos que fica lá disponíveis, todo mundo que conhece o Telegram entra no grupo, tem a aba lá de documentos, né, de mídias, documentos e tudo mais, vai conseguir ver coisas do passado. E fora ainda, nós temos no Google Drive vários documentos, vamos falar assim, a lista dos 124 mil veículos que a Ford reconhecia como problema até o ano de 2016. A gente sabe que o problema foi até 2018, mas que ela reconhecia, está aqui, está lá no grupo, tem vários, aqui são questão de laudo pericial lá, despacho, decisões, tudo, de outras situações, os boletins técnicos da Ford estão todos lá disponíveis para quem precisar. E é isso que acontece quando tem um recall lá nos Estados Unidos, ou uma campanha, que os documentos ficam todos acessíveis para as pessoas de uma forma fácil, identificar, ver e saber o que é. Inclusive, as empresas são obrigadas a responder tipo um quiz, uma perguntas e respostas, falando sobre os problemas. Mas esse quiz vai ser muito interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, é de extrema importância, é a falácia da Ford falando que tinha solucionado o problema do PowerShift, que jamais foi solucionado. Inclusive, lá no final, esse senhor, esse engenheiro responsável pela área de Powertrain, vocês vão ver ele falando aí, ele mesmo fala que 90% dos problemas estariam resolvidos. Só que hoje nós descobrimos que essas pessoas aí, os 10%, não é quem está lá no grupo não, na verdade são 100%. É tipo a gente fica brincando aqui, espera, você vai ver que o seu carro também vai ter problema. Vamos lá. Ótima reportagem. Oi pessoal do Blogalto, aqui é Fabiano Mazeu, e a gente está aqui no lançamento no campo de provas da Ford em Tatuí, e a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram no PowerShift, que não chama mais PowerShift, que é um sequencial de 6 velocidades, mas quem vai falar isso pra gente, tecnicamente, é o Volker Hama, que é engenheiro-chefe de Powertrain. Powertrain é o conjunto motor e câmbio da Ford. Volker, te tiraram da Bahia para passar um solzinho aqui, para bronzear um pouco aqui no campo de prova com vocês. Mas obrigado pela oportunidade. Com o maior prazer, a gente vai falar um pouco aqui das tecnologias que embutimos dentro do novo Fiesta. Você quer começar com uma transmissão? Beleza, você já falou que ela não se chama mais de PowerShift. Tá? Pela estratégia da empresa, a gente decidiu que não dá nomes a transmissões ao longo de muito tempo. Então, quando a gente fez o lançamento dessa transmissão, a gente deu um nome para realmente dar um descarte. Depois que ela fudeu o mercado demais, ninguém ia dar PowerShift atrás. Não ia ser mais um diferencial. Então, é uma transmissão automática sequencial de 6 marchas que a gente está utilizando. Isso, basicamente é a mesma transmissão como já estava utilizado no Fiesta modelo anterior, só que a gente ficou refinando ela cada vez mais, porque a gente está com muito ênfase na qualidade dos nossos produtos e a gente está levando nossos clientes muito sério. Então, o que a gente fez? A transmissão tinha alguns pontos que a gente achava que podiam ser melhoradas para garantir mais robustez na vida duradoura de dia a dia de cada um dos nossos clientes. Ou seja, começamos com os retentores, que trocamos o material com material mais cortina fumaça da Estamos aplicando agora o material da última hora, da vanguarda, o FKM. Só 15% dos casos tinha vazamento também, mas não era a causa. Termicamente estável, então um material nobre para essa transmissão. Mudamos também o que a transmissão tem dentro, em vez do conversor de torque, a gente está usando uma dupla embreagem. As placas de embreagem têm um material de atrito, a gente mudou aqui por um material de atrito refinado, muito mais nobre, que isso
realmente acaba com qualquer problema de vibração dentro da transmissão. Aquela trepidação que a gente sentia antes, às vezes, no pedal, sumiu com essa mudança de material de embreagem. Não paramos por aqui. Também realizamos que tinha um problema com a caixa de controle da transmissão, que é o módulo que realmente controla como você está fazendo as mudanças de marchas, que foi internamente refinado, remodulado para ser mais robusto. E não paramos por aqui, trabalhamos também acima da calibração. O que é uma calibração de uma transmissão automática? Bom, hoje em dia a gente tem um monte de variáveis e as calibrações, tanto da motor quanto da transmissão, estão controlando realmente os valores que você está querendo propor no modo de conduta. Vamos lá, vamos dar um exemplo real aqui. Você está andando numa estrada atrás de um caminhão. Aí você decide, Fabiano, que eu quero ultrapassar esse caminhão. Você está na sexta marcha, no modo automático, você somente vai mergulhar o pedal até o fundo. Aí, a caixa de transmissão de controle conversa com a caixa do motor. Uma pergunta, beleza, quanto torque você tem aqui disponível? Porque eu vi que meu cliente está querendo fazer um processo de uma aceleração máxima. Aí ele se combina nesse protocolo de troca de informações para entender quanto torque tem em excesso ou se ele tem que realmente abaixar a marcha. E aí ele já executa automaticamente, abaixa uma ou duas marchas para você ter a máxima aceleração possível desse veículo nessa condição de conduta. Isso aqui está dentro de controle, isso foi mais ou menos o que fizemos. Com isso, eu acho que a transmissão ficou super refinada. Você teve a oportunidade de dirigi-la, vai depois dizer para os seus ouvintes o que você acha disso. Eu acho que ela é super ágil, super suave, a troca de marchas é bem ágil, sem interrupção de torque. Então, realmente, você tem um prazer de dirigir esse veículo pelo desempenho que ele te dá. No lado oposto, a gente olhou bastante também na eficiência econômica, na eficiência energética do veículo. Então, temos dois motores aqui dentro do carro. Temos o motor de entrada, que é o motor 1.6 litros Sigma, um velho conhecido, que continua sendo o mesmo motor, refinando cada vez mais um motor super robusto que fornece tudo que o veículo precisa em termos de aceleração. Ele tem os 125 cavalos com gasolina, 128 homologado com etanol. Continua dando um torque de 154 Nm com a gasolina, 157 Nm com etanol. Então, nada de novo aqui. Acho que o power pack, esse motor, esse propulsor, é realmente muito bom, combinado com a transmissão manual ou a transmissão automática sequencial de 6 marchas. Temos também aquele motor EcoBoost, 125 cavalos. Aí, Fabiano, você vai me dizer, mas 125 cavalos com gasolina é exatamente o mesmo valor do que o motor 1.6 Sigma está me entregando. Sim, mas não é só a potência do motor, mas é como ele está entregando isso. Porque é potência, é torque, é economia, eficiência energética que a gente precisa cada vez mais. Claro, temos a eficiência energética andando aqui com baixas emissões e baixos poluentes também. Agora, falando um pouco do sistema EcoBoost, na fim da conta, não é somente um motor turbinado de 1 litro de cilindrada. Não, é um sistema EcoBoost. Mas o que faz o motor ser Eco e Boost? Boost, obviamente, vem do turbo. Além do turbo, temos também um sistema de vanguarda de injeção direta no motor. Estamos utilizando um duplo comando variável também, totalmente controlado pela caixa de controle do motor. Temos uma bomba de óleo que varia a pressão também em dois estágios. Da tecnologia, então, realmente, o conjunto cara, tudo, tinha a gente está tecnologia. controlando de uma maneira inteligente para decidir entre desempenho e eficiência energética. Isso nos dá, na fim da conta, na estrada, uma eficiência energética homologada pela Compet de 14,9 km por litro, melhor da categoria. No lado oposto, olhando agora para a potência e para realmente a dirigibilidade e o prazer de dirigir o veículo, o motor está entregando, além dos 125 cavalos, 170 Nm de torque. Passei escutando seu espectador que não sabe realmente o que é o torque. Torque é o excesso de força que o motor tem que
essa coisa que empurra no banco, que faz arrancada, né? a arrancada, que faz o veículo Tá arrancar. demorado, mas Então, vocês vão ver por o que é interessante importante é que assistir não até aumente o o final. valor de Sem 170 cortes. Nm contra os 154 do motor 1.6, curva, né? mas a curva, a gente está começando, você pegou certinho, a gente tem o torque cheio, o torque máximo a partir de 1.400 rotações por minuto, ou seja, é uma marcha lenta um pouco mais elevada. Você sai, por exemplo, de uma lombada na segunda ou terceira marcha em baixa velocidade e você pisa, o motor tem torque suficiente para arrancar suavemente. É isso que a gente está propondo aqui com nossos propulsores, Fabiano. Volker, vamos conversar com o público que tinha o Power Shift, que teve um problema, porque Importante, o Power presta Shift nunca atenção. teve problema de funcionamento quando você comprava o carro, era qualidade, todo mundo adorava as trocas de marcha rápidas, silencioso. O problema foi no uso, que deu alguns vazamentos, deu interpretações, deu vários tipos de probleminha que vocês solucionaram. É claro que eu acredito que isso foi tudo solucionado, porque senão vocês não iam continuar vendendo esse produto. E continuar Mas quem vendendo. teve os problemas também pode ter essas soluções? Foi solucionado para todos esses problemas? Claramente, Fabiano, tem dentro da Ford, tem duas campanhas abertas acima das transmissões que já estão no mercado para realmente atualizá-los, para tirar o problema da mão do cliente. O cliente merece um câmbio que funciona suavemente, que dá tudo o que precisa dar para ele. Ele não merece nenhum câmbio que não está entregando o que está prometendo. Esse problema que aconteceu não foi só no Brasil, foi mundialmente. Mas a solução, o Brasil foi um dos países que colaborou mais para isso. Como foi esse desenvolvimento? Como vocês correram? Porque eu sei que foi o teu trabalho. Como foi essas soluções? Como Pressionando a vocês buscaram? Senacom e tirando eles do Como recall. você já disse, a transmissão é uma Pode. transmissão global, utilizando no mundo Incrível, todo. só ficou certo? aqui no Brasil. As soluções, como a gente está com muita ênfase na qualidade, muita ênfase no nosso cliente, a gente estava indo muito atrás em empurrar desenvolvimento para soluções. Então, nosso time aqui no Brasil, time de calibração, tanto de time Continuou de vendendo desenvolvimento a bosta. de componentes, teve um push muito grande de atividade para realmente desenvolver essas novas componentes, testar essas novas componentes, refinar a calibração. Aqui mesmo no campo de prova, em várias viagens, testando extremos desde de altura do mar até os altos de Campos do Jordão e até utilizando testes em ambientes mais severos, numa altitude maior como um deserto. E deu muito trabalho isso? Ou como foi esse bastidor dessa parte aí, dessa solução que vocês encontraram para isso tudo, que zerou os problemas? Fabiano, deu trabalho, sem dúvida. A gente gastou bastante tempo de desenvolvimento, bastante tempo de teste, além do dinheiro investido aqui, mas tudo isso realmente merece o nosso cliente. Então, a maior satisfação depois é ver como a transmissão se mudou e ver que realmente deu uma queda drástica de todos os problemas. Então, de mais de 90% dos problemas que tinham no campo foram resolvidos com esses Mais fatores. de 90. Mas não Volker, muito falou obrigado. tudo, não. Obrigado, Ele mesmo pessoal. fala. Tá aí, ó. Quem queria a prova, tá aí. A própria fábrica falando que 90. Vamos dar uma paradinha então. Vamos chamar a Fala galera, Dr. Carro na área com uma dica bacana para você.